João Almeida, você aparece mal na última pesquisa do Ibope. Na consulta espontânea, você aparece com 1% das intenções de voto ao lado de Geraldo Alckmin e Álvaro Dias. Você acha isso bom ou ruim? Porque eu considero isso bom. Contando que tem uma margem de erro de 2 pontos na pesquisa, significa que eu posso ter de 1 a 3 milhões de eleitores, né? Então não tem nenhum, né? Como uma pessoa que tem mais de 1 milhão de seguidores no Facebook é tão desconhecida do eleitor brasileiro, você pensou num nome mais forte para lançar para presidente? Chegou a conversar com o Barbosa? Você não conversou com o Luciano Huck? Você acha que ele teria o perfil de candidato do Novo? João, se o senhor ganhar a eleição presidencial, qual será o seu primeiro ato de governo? Bom, fato, tem uma série de coisas a serem feitas. Eu diria que a primeira coisa é montar uma boa equipe, apresentar uma equipe de ministérios. No meu caso, eu tenho falado não mais do que 12 ministros, uma equipe técnica de gente competente, que conheça as áreas onde eles estão se dedicando e vão administrar, mas eu não ficaria só nessa primeira medida somente. Eu acho que tem duas mais importantes além dessa. Mas posso te interromper? Claro. Quais seriam então os nomes do seu possível ministério? Não, isso a gente está conversando, está discutindo. Ao longo aí da campanha a gente vai divulgar isso, mas ainda não tem nenhum nome fechado. Quer dizer, tem pessoas que estão mais próximas, como o Gustavo Franco, que está na parte de economia. A gente gostaria que fosse um desses membros, mas a gente vai estar validando isso aí nos próximos meses. Por que eu acho importante já definir os nomes? Para as pessoas verem que o quadro é técnico e não é um quadro oriundo de coligações políticas, que tem um viés político único e exclusivamente com o objetivo de ganhar votos na eleição, mas sim de fazer uma boa gestão do Estado depois de eleito, né? O Gustavo Franco seria um dos seus nomes para o Ministério da Fazenda, por exemplo? Muito provavelmente. Gosto muito dele, acho que é um sujeito que tem grande experiência na área pública, extremamente capacitado, totalmente alinhado com os princípios e valores do Novo. Foi um dos principais responsáveis pelo nosso plano de estabilização, o Plano Real, e certamente pode nos ajudar muito a fazer as mudanças que a gente precisa fazer no Estado brasileiro. Em essência, dar mais liberdade econômica para as pessoas poderem empreender, produzir, reduzir esse Estado hoje que é inchado, gigantesco, com uma carga tributária enorme. Então ele, sem dúvida, será um ativo muito importante nesse processo. Eu acho que tem duas coisas muito importantes a fazer também. Uma é dar um exemplo de corte de privilégio. Eu sempre tenho comentado com isso, quer dizer, a presidência da República custa 560 milhões de reais por ano. Só o Palácio do Planalto? Só o Palácio do Planalto. Mais 60% a mais do que custa a coroa inglesa. Não faz o menor sentido. E nisso está cartão corporativo, chefe de cozinha, coisas desse tipo que não faz sentido a gente ter. Então vamos reduzir isso. E uma terceira coisa que é muito importante aí do ponto de vista estratégico, o Brasil está muito dividido. É um país que foi sendo dividido nos últimos anos. História do nós contra eles, ricos contra pobres, homem contra mulher, patrão contra empregado. E o Brasil é uma nação única. A gente só vai progredir, só vai avançar se a gente tiver, de fato, um senso de time. E, infelizmente, muitos dos políticos foram para essa estratégia de dividir para governar. E eu acho isso muito ruim. Então, a minha tese é que um presidente eleito terá que trazer a nação em busca de um consenso, pelo menos a grande maioria dela, em busca de pautas que possam mudar o país e acabar com essa história que a gente tem hoje, esse acirramento dos ânimos que leva muito pouco à construção do Brasil que a gente quer. Toda unanimidade não é burra? A unanimidade é burra, mas o que normalmente, né? Pode ter exceções. Nelson Rodrigues, né? Sabe por que eu falei isso? Objetivo. Porque às vezes eu vejo o presidente Michel Temer, por exemplo, ele fala, vamos voltar uma paz, né? A sensação de paz parece assim, vamos deixar tudo como está. Mas esse é um discurso de quem faz quando não tem credibilidade e não está disposto a fazer as mudanças necessárias. E aí chama esse consenso para dizer o seguinte, vamos deixar isso aqui, que é no fundo muito do que vários partidos políticos estão tentando fazer aí, que é manter o status quo. O que a gente quer fazer é mudanças, mas mostrando para os cidadãos brasileiros que a gente tem que caminhar numa mesma direção. Entender quais são as pautas que a gente quer priorizar, mas que se cada um ficar só puxando para o seu lado e cair nessa armadilha que eu entendo que a gente acabou virando quase que exércitos de cada político para defender as suas próprias bandeiras e deixando de lado a nação como um todo. Acho que isso que a gente precisa mudar, esse conceito. João Almeida, você aparece mal na última pesquisa do Ibope.
Na consulta estimulada, o senhor está com menos de 1% das intenções de voto. Na consulta espontânea, você aparece com 1% das intenções de voto ao lado de Geraldo Alckmin e Álvaro Dias. Desculpa, você acha isso bom ou ruim? Porque eu considero isso bom. Deixa eu terminar. Aparecer na espontânea com 1% ao lado do Alckmin e o Álvaro Dias é político desde 1968. Verdade. E o Alckmin foi já governador de São Paulo 3 vezes. Já foi candidato à presidência da República. Tem um partido do tamanho do PSDB. E eu apareço na espontânea junto com os dois. Eu, na minha avaliação, e com a menor taxa de rejeição e menor nível de conhecimento, eu considero esse dado muito bom, muito positivo. Vou continuar a pergunta. Como uma pessoa que tem mais de 1 milhão de seguidores no Facebook é tão desconhecida do eleitor brasileiro? E o que você está fazendo para reverter essa situação? Eu discordo da pergunta. Acho que se a gente tem 1 milhão de pessoas e tem mais ou menos 1 milhão de votos, porque 1% na espontânea é 1 milhão de votos, sendo que a gente tem uma margem de erro de 2% nas pesquisas. Então você está dizendo que todo mundo que te segue vota em você? Aparentemente sim, mas provavelmente não, porque tem gente que segue, que é de outros partidos, que segue basicamente para ver o que a gente está fazendo. E contando que tem uma margem de erro de 2 pontos na pesquisa, significa que eu posso ter de 1 a 3 milhões de eleitores, né? Ou não tem nenhum, né? Porque a porcentagem é de 2 para cima e 2 para baixo. Exato, é verdade. Olhando hoje o cenário que a gente tem, onde mais de 50% nessa pesquisa espontânea foi constatado que mais de 50% dos brasileiros não sabem quem vão votar branco ou vão votar em nulo. Eu sou o que tem menor índice de rejeição. E estou na frente, por exemplo, nessa pesquisa, de pessoas como Meirelles, que é do PMDB, um partido do tamanho do PMDB, do partido do DEM, do Rodrigo Maia, de outras pessoas, de outros partidos mais conhecidos, eu acho que está excelente o posicionamento. Fica claro que a gente tem tudo para crescer e que tem uma grande chance de capturar boa parte desse voto dos indecisos e dos em brancos. Por que os eleitores devem escolher o senhor e não o Alckmin, o Meirelles, o Rodrigo Maia ou o Flávio Rocha? A pergunta é simples. Se eles estão satisfeitos com a situação do Brasil atual ou eles querem mudança? Se eles estão satisfeitos com a situação do Brasil atual, com a carga tributária, com a possibilidade de emprego, com a situação econômica, muito provavelmente a opção deve ser um desses. Se eles não estão satisfeitos, se eles querem um país que tenha mais crescimento, tenha mais oportunidades, uma educação melhor, um Estado menos intervencionista na nossa vida, uma simplificação da carga tributária, mais liberdade para as pessoas, dificilmente as pessoas que estão vindo pelos partidos tradicionais que nos trouxeram até aqui farão as mudanças necessárias. E aí, por isso, eles deveriam escolher alguém que vem de um partido político que tem princípios e valores, que trabalhou para montar esse partido durante cerca de 8 anos, que tem um histórico de realizações na sua vida privada, que tem demonstrado coerência e sempre transparência na atuação. João, você é um candidato ficha limpa ou tem algum deslize para contar? Não tenho nenhum deslize para contar. Fiz tudo certinho, sempre me pautei pela coerência, pelos princípios e valores, sempre trabalhei bastante, tudo que eu conquistei foi com o meu trabalho, o meu histórico, inclusive, de instituição, sempre tive poucos empregos, fiquei muito tempo no lugar que eu trabalhei, e por isso que eu tenho total tranquilidade para me expor como pré-candidato à presidência da República, com algo que não é um projeto pessoal, é um projeto de melhoria do Brasil que começou em 2009 com a ideia da montagem do partido e desembocou agora numa candidatura que não era algo que eu nem pretendia nem imaginava, mas, de novo, faz parte de uma missão de tentar ajudar a gente a melhorar a qualidade de vida dos brasileiros e deixar uma geração melhor para as futuras gerações. E isso veio muito pelo desencanto dos políticos que estão aí. Eu cansei de pagar impostos e ver as pessoas sem condição de ter uma escola, sem condição de levar o filho num plano de saúde, num posto de saúde, gastando 1h30 para chegar no serviço e a gente pagando uma carga tributária e dizendo, bom, mas o Estado não deveria fazer isso, por que ele não está fazendo? Porque as pessoas que estão lá não estão adequadas. Cabe a nós, se estamos achando que essa turma que está lá está ruim, substituí-los. Então foi para isso que eu me predispus a sair candidato. Você é o fundador do partido. Você pensou num nome mais forte para lançar para presidente antes do seu próprio nome? Primeiro é importante a gente
qualificar o que é nome mais forte, né? Porque o nome mais conhecido, forte, quero dizer. Assim, o nome mais popular, né? O nome mais popular, porque assim, mais forte, no meu entender, é aquele que tem a condição de implementar as mudanças que o Brasil precisa. Você não conversou com o Luciano Huck? A gente conversou com o Luciano Huck, mas nunca foi para convidá-lo para ser candidato à presidência. Ah, não? Não. Isso saiu na mídia em alguns momentos. O que a gente conversou com ele em todos os contatos que a gente teve, no primeiro momento foi para divulgar o projeto do Novo. A gente tem, como eu diria, o maior desafio nosso é tornar o Novo mais conhecido. E claro, quanto mais gente conhecer o partido, quanto mais gente popular conhecer e puder divulgar, melhor. E depois a gente teve algumas conversas com ele sobre situação política do Brasil. Aí ficou claro que ele estava cogitando sair candidato e a gente teve discussões sobre rolou um namoro? Cenário. Não, porque na verdade é o seguinte, a gente sempre diz o seguinte, que o Novo era um projeto de longo prazo, que a gente não fará atalhos. Nós não temos nada contra pessoas conhecidas que se juntem a um partido, mas o fato da pessoa ser conhecida e ser popular não pode ser a característica suficiente para ele se tornar candidato. Entendi. A gente precisa de pessoas preparadas, que entendam do que estão fazendo, que tenham algum histórico de gestão, de estratégia, de realizações, para que essa pessoa possa, depois dos 45 dias de campanha, entregar um bom governo. A estratégia da grande maioria dos partidos é trazer figuras conhecidas. Como é que isso funciona? Durante os 45 dias, é ótimo aquela característica do sujeito de ser conhecido. Ele atrai eleitores, não precisa ter tanto tempo de mídia, não precisa gastar muito dinheiro e ele acaba sendo eleito. Mas, infelizmente, não necessariamente a pessoa que é conhecida tem as características necessárias para ser um bom legislador ou um bom executivo. Às vezes pode ter, mas não necessariamente tem. Quem nós conversamos no passado, e aí sim, era uma pessoa mais conhecida, e nós entendemos que é totalmente alinhada com os princípios e valores do Novo, com o espírito de liderança, de montagem de equipe, coisas que, no nosso entender, são fundamentais para um gestor público, foi o Bernardinho. Mas ele desistiu? E aí ele desistiu. Porque não é uma tarefa fácil, né? A pessoa sair não é racional no curto prazo. A pessoa sair do conforto do seu dia a dia, da sua vida, da sua rotina, para enfrentar um mundo político com tantas resistências, com tantos questionamentos que ela virá a ter. Então, assim, na dúvida, a pessoa acaba não saindo. E a gente teve vários exemplos ao longo desse próprio pleito aí. O Luciano Huck pensou em sair, não saiu. Joaquim Barbosa pensou em sair, não saiu. Você chegou a conversar com o Barbosa? Não, nunca tive contato com ele. Você acha que ele teria o perfil de candidato do Novo? Olha, eu conheço pouco ele, principalmente eu conheço muito pouco as ideias dele, porque no Novo a gente preza muito isso. Como a gente defende princípios e valores em uma determinada pauta, um caminho para melhorar a vida das pessoas, para nós do Novo, e por isso a gente até faz processo seletivo para os candidatos, é muito importante identificar se as pessoas que estão vindo estão em linha com o caminho que a gente quer traçar. Então, eu não sei muito qual é a visão que ele tem do Estado, né? Ele me parece que seria uma pessoa mais talhada para o legislativo do que para o executivo, pelo histórico dele, profissional. Então você está me dizendo que está difícil de trazer gente do bem para o mundo político, é isso? É difícil, não é fácil, mas a gente tem conseguido evoluir nesse processo. Por exemplo, no próprio caso do Novo, a gente conseguiu trazer 5 quadros excepcionais para candidaturas dos governos federais, dos governos que a gente terá. Os governos estaduais. Desculpe, os governos estaduais. Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio e Distrito Federal. E conseguimos também muita gente boa para ser candidato a deputado federal e estadual. João, que futuro você quer para o Brasil? Olha, eu quero um futuro onde as pessoas sintam que o Brasil é um país de esperança, de oportunidades. Eu diria que é exatamente o contrário de uma leitura que eu fiz há 2 semanas atrás, de uma pesquisa que foi feita, que mostrou que 62% dos brasileiros jovens, se eu não me engano, de 17 a 20 e poucos anos de idade, gostariam de ir embora do Brasil se pudessem. E eu gostaria um Brasil que fosse o contrário, onde as pessoas enxergassem aqui como uma terra de oportunidades, onde as pessoas pudessem empreender, pudessem ter seu negócio, pudessem estudar, pudessem ter seu trabalho, realmente pudessem se realizar num ambiente de segurança e saudável. E, infelizmente, a gente está distante disso, mas eu não tenho dúvida que dá para caminhar para isso. Sendo sincero, você, ao longo da sua vida, você pensou em algum momento em ir embora do Brasil? Não, eu nunca pensei. Eu morei fora um ano,
2006, 2007, mas nunca considerei ir embora do Brasil. Eu sempre gostei daqui, meus amigos estão aqui, minha família gosta daqui, nunca considerei isso. Certamente, se eu tivesse considerado, não teria começado a montagem do Novo lá em 2010. E, novamente, não estaria agora saindo pré-candidato, né? Realmente seria mais fácil, mais prático ir embora, mas é algo que não passa pela minha cabeça. A gente quer mudar o Brasil mesmo. Se você não ganhar essa eleição, você vai se candidatar de novo na próxima? É uma decisão difícil agora, até porque não seria uma decisão minha. Eu sempre olho o que é melhor para o partido e para o país. Então, não é um projeto meu ser presidente da República. Um projeto que eu tenho é melhorar o Brasil. Se a forma é ser presidente da República, que é o caso agora, eu me predispus a isso. Eu não sei se daqui a 4 anos pode ser que tenha alguém mais preparado, pode ser que não seja o caso, pode ser que a gente tenha resolvido várias das coisas que estão por aí. Acho que isso é muito importante na instituição do Novo, é como eu penso. As ações que nós fazemos são em função do que é melhor para a instituição, do que é melhor para o país. E não do que é melhor para a pessoa física, na sua agenda pessoal, que no fundo é o que muito me incomoda no nosso ambiente político, né? A grande maioria dos nossos políticos, nossos representantes, estão sempre pensando na sua agenda pessoal e por isso que a gente não consegue crescer como nação, a gente não consegue ter soluções de médio e longo prazo, porque cada um está vendo única e exclusivamente o seu objetivo de curto prazo. Obrigado pela entrevista, obrigado por você me receber aqui no seu escritório em São Paulo. E os últimos recados, hein? Não esqueça de curtir essa entrevista, comentar. Você vai compartilhar esse vídeo? Vamos compartilhar. Epa, ele é um dos meus, ganhei uma curtida, hein? Um seguidor. Não esqueçam de ativar o sino também, que é muito importante para você ficar sabendo das próximas entrevistas. A gente fica por aqui. Beijo grande e até a próxima. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana, temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Aí não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show